Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar sobre o último episódio da primeira parte da primeira temporada de Gossip Girl. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Se você não estava sabendo, a primeira parte de Gossip Girl vai ter 6 episódios, isso significa que esse foi o último, e agora a série vai entrar em um hiatus até novembro. Pelo menos a gente ainda vai ter o retorno da série esse ano. E assim, pelo que eu imagino, a série deve voltar logo na primeira semana de novembro, porque como são 6 episódios, normalmente eles tentam ficar longe de Natal, Ano Novo, né, e terminar as séries antes disso, então eu imagino que eles queiram começar logo pra dar tempo de passar os 6 episódios antes do Natal. Mas claro, né, a gente ainda não sabe a data exata, a gente só sabe que vai voltar em novembro, então a gente já pode ficar animado, porque a gente ainda vai ter Gossip Girl esse ano e a gente ainda vai solucionar todos os mistérios e todas as pontas soltas que ficaram depois desse mid-season finale. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse 6º episódio. Vocês sabem que a gente tem análise de todos os episódios aqui no canal, então se você perdeu algum desses episódios, clica aqui no izinho pra assistir a nossa playlist de Gossip Girl. E hoje, então, vamos falar um pouquinho com spoilers desse final, porque finalmente parece que alguém acordou, né, e não foi só a personalidade do Obi mesmo, foram várias coisas que agora estão acordadas nesse episódio. Então acho que a gente pode começar falando sobre o episódio de uma forma geral. Eu acho que esse foi o primeiro episódio de fato que eu senti que eles sabem pra onde eles estão indo e que eles têm um caminho, e principalmente que a personalidade dos personagens importa, né? Eu senti muito nos outros episódios que às vezes os personagens ficavam meio sem personalidade, meio sem motivação pra fazer as coisas, a gente não entendia muito da história deles, era muito aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente ouvia falar de muitas coisas, mas a gente não de fato via essas coisas, né? E eu acho que esse episódio, eles conseguiram mostrar essas coisas e isso começa a dar uma forma pros nossos personagens. Então todos os personagens eu senti que cresceram muito nesse episódio, que mostraram muito pra que eles vieram, e eu acho que isso foi muito importante pra série, e honestamente eu torço muito pra que esse tenha sido um momento de virada dos roteiristas e que os próximos 6 episódios sejam nesse estilo desse episódio e não como foram os outros episódios, né? Eu acho que muitos dos outros episódios tinham coisas legais, coisas não tão legais, mas no final das contas os episódios acabavam sendo um pouco sem sal, assim como a maior parte dos personagens. E nesse episódio, finalmente, a gente teve um tempero a mais, eu diria, né? Então vamos começar falando sobre o Obi. Como eu falei pra vocês, finalmente encontrou a personalidade dele. O único problema é que essa personalidade é uma bosta. O Obi vivia dizendo que ele era super revolucionário e que ele ia contra as coisas que a mãe dele acreditava e a empresa da mãe dele e tudo mais, mas a gente não via isso na prática, né? Inclusive, acho que no episódio passado eu comentei com vocês que a Zoya faz um questionamento, né, sobre se o Obi realmente acredita naquelas coisas que ele diz ou se ele só fala porque ele acha que é o que ele deve pensar, né? Que é assim que ele deve se posicionar pra parecer uma pessoa consciente e não mais um riquinho mimado. Nesse episódio deu pra ver que realmente é o que ele acredita. Eu acho que rolaram algumas questões ali na dinâmica entre ele e a Zoya, e eu queria falar um pouco sobre tudo isso, porque eu acho que o Obi tem sim vários problemas, mas tem algumas coisas que eu não fiquei muito satisfeita com a Zoya. Eu entendo que ela é uma garota de 15 anos, eu acho que às vezes a gente até esquece disso, porque, enfim, eles não têm muita cara de 15 anos, mas nesse episódio a Zoya agiu como uma verdadeira garota de 15 anos, que acha, né, descobriu, assim, a política, a militância pela primeira vez, e ela acha que ela precisa sempre falar tudo que ela acha e sempre bater de frente e tal, tanto que no final do episódio, né, ela pergunta pro pai dela quando saber que é o momento de você ficar quieta, né, de você não falar, porque querendo ou não, isso é uma coisa também que a gente aprende quando a gente amadurece, né, é óbvio que é muito importante que a gente tenha as nossas próprias opiniões e que a gente siga aquelas coisas que a gente acredita, mas eu acho que isso não necessariamente precisa ser falado a cada segundo que você respira, principalmente em determinadas situações, né, eu acho que existem situações e situações, e a Zoya, nesse episódio, ela mostrou que ela definitivamente não sabe a hora de parar de falar. Então, primeiro de tudo, eu gostei da dinâmica da Julian com ela, da Julian querer dar esses conselhos. Eu achei que pela primeira vez deu pra ver as duas como irmãs de verdade, né? Mesmo que a Julian estivesse aconselhando ela a uma coisa com o ex-namorado dela, eu achei que foi muito maduro da parte das duas, né? Ter essas conversas, ter essa conexão. Eu não acho, pelo que o episódio deu a entender pra gente, pelo menos, né? Que a Julian tenha feito as coisas na maldade, como uma forma de tentar minar o relacionamento do Obi e da Zoya, por mais que nesse episódio ela tenha percebido que ela ainda tem sentimentos
pelo Obi, né? E que as coisas ali não estão tão bem resolvidas quanto ela achou que estaria. A Zoya entendeu que seria dessa forma, porque a Julian sugere que ela mesma se apresente pra mãe do Obi, o que eu, para começo de conversa, já achei complexo, eu já achei uma escolha um pouco errada. Por mais que o Obi tenha sido errado também em aparentemente ter mentido pra Zoya sobre não saber que a mãe dele chegaria na cidade, né, que ela estaria ali e tudo mais, eles se conhecem há pouco tempo, eles estão namorando há pouco tempo. O Obi, como a gente descobriu, não tinha contado pra mãe dele sobre a Julian e tudo mais, e por mais que isso não seja legal com ela, né, com a Zoya no caso, eu acho que também é o tempo dele, né, a família dele, ele sabe a melhor forma de lidar. O que precisaria ter rolado entre os dois, né, era uma conversa, um diálogo, tipo, olha, eu sei, eu já sabia que a minha mãe ia vir pra cá, eu ainda não tô pronto pra apresentar você pra ela, porque ela ainda acha que eu namoro a Julian, e então eu preciso contar isso pra ela. Então precisava ter um diálogo, sabe? Precisava ter compreensão dos dois lados pra situação um do outro, né? E claramente uma coisa que o casal Zobi não faz é conversar, é dialogar, é falar, né? Eles falam muito sobre muitas coisas, mas aparentemente eles não falam sobre as coisas que importam, né? Sobre o relacionamento deles e sobre a dinâmica deles e tudo mais, porque aparentemente essa foi a grande frustração, né? E o grande empecilho desse relacionamento desde que eles começaram a ficar lá no começo da temporada. Então isso só serviu pra, né, abrir mais essa porteira aí das coisas. Mas eu vou falar que achei muito engraçado que a Zoya, pra mostrar pra mãe do Obi que ela realmente namorava com ele, ela pegou um perfil que chama Zobi Stan, que tem várias fotos, tipo, dos dois juntos. Eu achei isso muito engraçado. Achei muito real, né? Tipo, com certeza, tipo, considerando que eles são famosos, né? No caso por causa da Gossip Girl e tudo mais, eles são ricos e as pessoas vão com certeza acompanhar eles, né? Afinal, o Obi é ex-namorado da Julia, então teve todo aquele rolo. Então, com certeza, eles teriam um perfil dedicado de fãs no Instagram, então achei muito bom essa cena. E no final, eu achei que eu não ia gostar da mãe do Obi, mas eu gostei dela. Eu achei ela uma personagem interessante, mas eu acho que ela pode, em algum momento, né, abrir as asinhas ali e mostrar que ela não é tão legal quanto ela parece ser. Principalmente porque no final do episódio, quando ela chama o Obi pra entrar no carro e ele tá conversando com a Zoya ainda, e ele fala, eu preciso ir, não posso tal, não sei o quê, eu senti que rolou uma leve alfinetada ali, sabe? Por mais que ela tenha sido educada com a Zoya, por mais que ela tenha aparentemente sido super simpática, eu senti que esse relacionamento com ela não era uma coisa que a mãe dele gostaria, né? E eu acho que de uma forma ou de outra, ela mostrou o poder que ela tem sobre o Obi, de simplesmente tirar ele quando ele tá tentando resolver uma questão do relacionamento, e claramente, né, ele depois ficou livre pra encontrar a Julian ainda naquela noite. Então, eu não acho que a mãe dele seja 100% uma pessoa manipuladora, mas com certeza ela gosta de ter algumas cordinhas pra puxar e de ter essa influência sobre o filho dela, já que, como a Julian mesma descreveu, o Obi é um mega filhinho da mamãe. Mas agora vamos focar um pouco no jantar, na parte Zobi do jantar, e depois a gente fala sobre o Aki e a Audrey nesse jantar, e enfim, sobre as outras coisas. Eles vão jantar então com os pais do Aki, né, que também é a primeira vez que eles dão as caras, e a gente descobre que o pai dele é super parceiro de negócios da mãe do Obi e tudo mais, e ele é um cara que invoca as piores sensações das pessoas, né? O jornal dele explora, fala mal e expõe informações e não sei o que. E a Zoya não tava nem um pouco interessada em ficar quieta, né, na frente do cara. E isso, pra mim, eu olhando dos meus 28 anos, eu entendo que essa não é a forma de lidar com as coisas. Não que a Zoya deva, é isso que eu tô tentando falar, não que a Zoya deva não ter a opinião dela ou se calar, mas desde o momento que ela chegou num jantar onde ela era uma pessoa convidada, ela entrou ali como uma pessoa agressiva, né? No começo ela fez um comentário e todo mundo riu, foi engraçado, mas ela continua batendo nessa tecla, continua querendo falar daquilo, sendo que eles estão num jantar de família, teoricamente. Ela é a primeira vez que ela conhece aquelas pessoas. Então, assim, eu, Alice, não agiria daquela forma, né? E eu acho que talvez a Zoya, com um pouco mais de maturidade, entenda que aquele não é o caminho pra ela conseguir ter o impacto que ela gostaria de ter. Porque no final das contas, a Zoya é uma pessoa com opiniões muito fortes e que tem a vontade de impactar a realidade, né? O mundo onde ela vive. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que essa não é a forma, principalmente porque ela tava ali com o namorado dela. Enfim, acho que tem muitas questões. Eu fiquei muito irritada, eu tava com vontade de que a Audrey olhasse pra ela e falasse assim, garota, cala a boca, mano, fica quieto um minuto, sabe? Tipo, mas a coitada da Audrey também nem tava online ali naquele momento, né? Foi constrangedor assistir esse jantar, sabe? E eu acho que o Obi, ele não tá errado de ter ficado chateado, mas, né, depois a gente viu que ele
também não tava muito preocupado assim, né? Porque daí a Julian tá lá e começa a rolar uns negócios e ele fica deslumbrado pela Julian de novo. Então, será que ele tinha reais motivações pra ficar com a Zoya? Ou ele só queria preencher um buraco na vida dele e não ficar sozinho e continuar com essa imagem de bom moço, né? Esse é um personagem que me incomoda, mas ele me intriga também, porque eu acho que ainda tem coisas sobre ele que a gente não sabe, que a gente precisa explorar mais pra frente. Falando um pouquinho sobre a Julia então, já que ela faz parte do nosso triângulo amoroso, gostei que finalmente a gente viu, né? Eu acho que até o pai da Julian tava irritado com o fato de que essa vida dela de influencer parecia que não tinha pé nem cabeça. Então nesse episódio ele questiona ela e ela fala que ela quer transformar aquilo numa profissão de verdade, né? Que ela quer que aquilo seja o emprego dela, mas ela fala, eu nunca investi muito porque eu não preciso de dinheiro. E ele fala, tá, mas você precisa ter uma carreira, independente de qual for a sua carreira e tudo mais, né? Mas isso precisa levar a algum lugar. O que eu achei extremamente sensato da parte dele. E aí a Julian pede ajuda pra Luna pra fazerem conexões com marcas e ela poder fechar a primeira parceria dela, né? E eu achei isso muito legal. Isso é uma coisa que eu quero ver mais na parte 2 da temporada. É realmente, tipo assim, se a Julian é influenciadora, eu quero ver essa parte, porque hoje em dia a vida dos influenciadores existe pra todo mundo assistir, né? E é uma coisa que intriga as pessoas, é uma coisa que deixa as pessoas curiosas, e é uma coisa que eu acho que tem muitas camadas que podem ser exploradas. Seria muito legal ver isso numa série, principalmente numa série como Gossip Girl, especialmente porque a Julian é aquele tipo de influenciadora que bomba instantaneamente, porque ela é rica, ela é bonita, ela tem as roupas, ela tem o dinheiro, ela tem tudo pra fazer aquela vida que as pessoas vão ver no Instagram e vão querer comprar, né? Vão querer consumir aquilo. Então eu acho que eles têm um caminho muito legal pra debater isso, pra trazer isso pra dentro da série, mas precisa vir de verdade, né? Não adianta a gente só ficar falando, ela é super influente, ela é super famosa, e tipo, isso não tem papel nenhum de fato no roteiro. Então, nesse episódio, eu senti que eles colocaram isso dentro da história, isso fez sentido, então gostei. Achei muito legal a reunião dela com os investidores, das marcas falando, de marcas que falam, a gente não quer que você tenha, né, a gente quer que você siga as linhas da marca, e de marcas falando, não, a gente quer que você tenha a sua liberdade, mas só até certo ponto, porque a gente sabe que também tem muito disso, especialmente no universo de beleza, né, de maquiagem, moda, essas coisas, é bem difícil, né, as marcas têm opiniões fortes e às vezes elas querem influencers que caibam dentro da caixinha deles e não influencers que queiram expandir essa caixa, né. E a Julian nesse episódio percebeu que ela quer muito essa vida de influenciadora, mas que ela não vai se calar pra ter essa vida. Eu achei que isso também é um debate super interessante. A questão dela ser jovem, a questão dela não ser branca, então eu acho que tudo isso são coisas que são muito legais de serem debatidas dentro desse contexto, e principalmente o fato de que no final ela tava lá no protesto e a marca fala, olha, a gente não quer que você esteja no protesto, não dá pra gente fechar com você, e ela fala, então, infelizmente a gente não vai fechar nada, né, e desliga. E eu acho que isso é ela caminhando pra entender quais são as motivações dela, quem ela é de verdade, né, porque até então, pelo que a gente vê, ela é uma pessoa que tava totalmente perdida na vida, não sabia quais eram essas motivações, então aparentemente agora ela está descobrindo, e ela também casualmente descobriu que essas motivações políticas todas também são muito atrativas para um certo Obi Bergman, o quarto, né? Então rolou um beijo dos dois no final do episódio, eu fiquei assim, eu já sentia que ia rolar, entendeu? Eu já tava sentindo no meu coração que ia rolar, achei legal que teve tudo isso, porque também o Obi era uma pessoa hipócrita em certos sentidos, então nesse episódio ele quebra essa hipocrisia, vai pros protestos, a mãe dele fala, tá bom, já pode ir embora, o seu teatro já deu certo, e ele fala que não vai, que vai ficar lá, então quero que isso também tenha mais desenvolvimento, fiquei até angustiada, porque achei que ia acontecer alguma coisa com eles, que eles iam se machucar ou alguma coisa do tipo, por causa da polícia. Ainda não foi o que aconteceu, mas sinto que isso pode ser algo que vai acontecer no futuro se eles continuarem indo em protestos, né? Mas ali no calor do momento, rolou um beijo dos dois, e agora eu quero ver, porque a Zoya já sabe, né? Ela chegou lá e ela viu que os dois estavam juntos e teve essa impressão errada, rolou uma briga ali com a Julian. Eu não gosto muito dessa história, de novo, eu não queria que as duas brigassem por causa de homem, mas, né, é o que está acontecendo, então vamos seguir o baile e ver se eles conseguem pelo menos transformar isso em algo um pouco mais interessante do que simplesmente esse clichê de duas meninas que brigam por causa de um carro. Então agora vamos falar sobre o que todo mundo quer falar, que é o meu, o seu, o nosso trisal. Finalmente, o trisal está concretizado nessa série. Isso era uma coisa que a gente estava esperando desde o primeiro episódio, mas eu vou falar pra vocês que eu gostei muito do desenvolvimento, da forma com que foi feito, do fato de que eles demoraram, né, não demoraram, mas tiveram o tempo pra trabalhar tudo isso, pro próprio Aki ter esse tempo de questionar a sexualidade dele, né, de questionar o que aquilo significava pra ele, da Audrey e ele questionarem o que isso significa pro relacionamento deles, até o momento onde eles percebem que existe espaço no relacionamento
deles, aparentemente, para o Max. E o próprio Max tinha questões que ele precisava questionar. Eu acho que os três são os personagens que até agora têm o melhor desenvolvimento da série. Ainda faltam algumas coisas pra mim, eu acho, mas eu acho que com certeza foram os personagens que mais cresceram desde o primeiro episódio, chegaram e foram mostrando aos poucos qual que era deles, o que eles queriam, quais que eram as vontades e os desejos e tudo mais. Eu achei isso muito interessante. O Aki, pra mim, ele é o rei da série, entendeu? É o ícone bissexual que a gente precisava, então eu amo ele. E esse episódio foi ótimo, eu gostei muito dessa dinâmica da mãe da Audrey, dela tá ficando louca, do Max e do Aki se juntarem pra estarem ali pra ela, do Max levando um omelete pra ela na cesta de piquenique. Eu achei muito fofo isso. E o Aki sendo esse namorado um pouco... Ele é atencioso, sabe? Mas ele é um pouco descuidado com algumas coisas, né? Então eu acho que o Max pode ser esse equilíbrio perfeito, mas com certeza a entrada de uma outra pessoa no relacionamento pode acabar causando outros atritos, e eu espero que isso seja desenvolvido também mais pra frente, né? Que agora na segunda parte a gente tenha um drama, assim, que realmente aborde eles como um trisal de verdade e não só como sexo, né? Eu acho que se fosse pra ser só sexo, eles teriam feito logo no começo e teria meio que sido isso. Mas eu acho que aqui a gente tem envolvimento emocional, então eu tô muito curiosa pra saber aonde que isso vai chegar com esse trisal, e eu confesso que eu amei. A cena deles no jantar é maravilhosa, a química dos três é incrível, aquela tensão no final, e a Audrey falando, não, fica aqui com a gente, tipo, vocês querem privacidade, tipo, e eles, mas a gente não tem segredos com você e tal. Achei maravilhoso, acho que é o que o Max precisa de fato. Então vamos falar agora sobre o Aki e os pais dele. Fiquei revoltada com o pai dele, eu acho que desde o momento que ele chegou no protesto, eu já senti que o pai dele ia usar a sexualidade dele a favor dele. Achei que foi um golpe muito baixo, fiquei muito irritada com isso, muito irritada, mas eu achei que foi uma narrativa interessante, porque como eu falei pra vocês, a gente sempre tem narrativas sobre pais que são homofóbicos e pais que não aceitam os filhos e tudo mais, e aqui a gente tem um pai que aparentemente não liga pra isso, porque ele tá mais preocupado com os próprios interesses, e não tem problema em usar uma parte pessoal da vida do filho dele, que sequer o filho dele entendeu direito, ao seu favor, né? Então eu acho que é uma dinâmica muito interessante, acho que é uma narrativa diferente. Tô muito interessada pra saber aonde isso vai levar. E o pai dele ainda deixou o grande gancho, né, que o próprio Joshua Safran, que é o criador da série, falou que vai ser a linha que vai levar os próximos 6 episódios, que é esse tal segredo da Julian, né? Que o pai dele liga pra ele e fala, olha, é melhor você não ficar perto da Julian, só que ele não fala por quê. Ele fala, se você quer saber o porquê, me liga. Então a gente também ficou sem saber o porquê, mas aparentemente mais segredos vão começar a ser desenterrados, e aí eu começo a ver uma luz no fim do túnel, né? Um caminho que a gente pode seguir, que vai ser legal, que vai ser interessante pra essa temporada. Então eu espero que os próximos 6 episódios consigam realmente se englobar dentro dessa história e fazer mais sentido como um conjunto, né? Porque eu sinto que os episódios ainda são muito isolados, então eu quero ver um conjunto maior que faça sentido. Fiquei, assim, de coração partido pela Audrey, porque ela tava super estressada e claramente não foi a intenção dela ter falado isso pro pai dele, né? E pra mãe dele. Fiquei um pouco na dúvida se ele tinha entendido que os pais dele sabiam. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que não, né? Porque ele tá meio confuso. Eu acho que ele, sei lá, eu senti que ele tá um pouco perdido ali no que aconteceu. Então eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer, né? A partir disso. Fiquei realmente muito chateada com a Audrey. Não pelo que ela fez, mas porque ela não quis e depois ela surta, e esse episódio é o surto dela, e a Audrey é simplesmente o meu espírito animal, né? Tipo, ela gritando no telefone, ela tipo, e depois ela ligando o negócio de secar a mão e dando um berro, tipo assim, achei ótimo. Gostei que teve uma conexão entre a Audrey e a Zoya, né? Porque a Audrey sempre foi muito grosseira com a Zoya, mas a Zoya foi lá e tipo, falou, olha, não foi culpa sua, tarará, mas fala pra ele. Então eu achei que a gente começa agora finalmente a misturar os personagens um pouco mais, que eu acho que é uma coisa que só pode enriquecer a série, então gostei muito dessa parte. E claramente precisamos falar sobre Max the Wolf, porque assim, ele é o momento, ele é o ícone, ele é o rei, ele é tudo, entendeu? Gostei muito que eles não fizeram um relacionamento acontecer, gostei que o Max, tipo, não quer nada mais com o professor e bateu o pé e falou, não vou fazer isso. O professor tentou jogar sujo, mandou uma dica pra Gossip Girl. Eu fiquei muito irritada com a Kate, porque ela foi burra, porque ela sabe que o porra do Rafa não é confiável, e aí ainda assim ela confia nele, né? Tipo, ela fala, vamos ver e tal, só que eu acho que ela tava tão envolvida com as outras questões da vida dela, que ela fala, não, tudo bem, vamos ver aonde isso vai dar, e minha filha, não pode ser lugar nenhum que seja bom, entendeu? Porque esse cara, ele é problema desde o primeiro momento. O cara, tipo assim, o Rafa, ele claramente é uma cobrinha, né? E está pronta pra atacar, atacou o Max. Gostei que o Max, ele mantém a postura, mas depois ele vai tentar tirar a satisfação, e quando ele percebe que não vai chegar a lugar nenhum, ele
vai embora, entendeu? Porque eu acho que ele realmente não tem que ficar dando ibope pra esse cara. Gostei que o Max se reconectou com o pai dele, que tinha saído de casa. Achei que isso foi muito legal. Eu acho que isso é uma forma de mostrar que eles não esqueceram essa história, que essa história não foi simplesmente um ponto no plot pra, tipo, levar a história dele pra um lugar. Então quero que isso continue sendo desenvolvido, porque acho que isso é uma parte muito grande do personagem dele, né? De, tipo, dessa relação com os pais, dele entender esse divórcio, dele fazer as pazes com os pais dele. E principalmente o fato de que o Rafa foi atrás do pai dele porque sabia que ia magoar ele, mas aparentemente o pai dele foi mais esperto do que isso. Mas eu não sei, acho que segredos e coisas ainda podem surgir de toda essa história e o Max ainda pode acabar sofrendo por causa disso. E claro, Max é o responsável pelo vídeo mais chocante da história dessa temporada de Gossip Girl, que é o vídeo dele comendo o Rafa, pelo amor de Deus. Se você não ficou chocado nessa cena, é porque você não estava prestando atenção, entendeu? Porque foi chocante, eu não consegui imaginar, porque no trailer tinha aquela cena da Kate e do outro professor que eu esqueço o nome, fazendo tipo, né, quando eles viram o negócio, e eu fiquei achando que seria uma coisa boba, e não foi nada bobo, foi tiro, porrada e bomba. E eu achei maravilhoso que o Rafa tava online, viu o negócio, deletou a mensagem e aparentemente roubou a Gossip Girl deles finalmente, meu Deus, finalmente. Eu adorei que o professor, que eu não lembro o nome, colocou a Kate Keller na Gossip Girl pra mostrar pra ela e falar assim, minha filha, você não vai achando que você é dona do mundo. Acho que ele foi levado pelos ciúmes, né, dele, porque ele gosta dela? Acho que sim. Mas ainda assim gostei, eu quero ver o circo pegar fogo, e eu quero ver essa Kate Keller, né, tomar umas lapadas na cara, porque pelo amor de Deus, que essa mulher é uma sonsa. Gostei que a gente teve desenvolvimento do personagem dela, pelo amor de Deus, finalmente a gente tem uma personalidade, sabe? Não é simplesmente, eu odeio todo mundo e pronto. Então ela falando que ela sempre quis ser famosa, que ela sempre quis ter uma coisa dela, que ela sempre quis ter um impacto, só que ela descobriu na vida que ela era medíocre, né, e mediana. Coitada, não é bem isso, mas, né, que tinham pessoas que tinham o talento e ela aparentemente não tinha. Eu acho que isso é um sentimento muito fácil de se identificar, né, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sente, a tal da síndrome do impostor. Gostei dessa parte, não gosto dela ainda, acho ela uma sonsa, quero que ela se ferre, entendeu? Mas pelo menos ela pode trazer um salzinho ali pra dentro da história, então tô ansiosa pra ver um pouco mais sobre isso, mas claramente ela foi burra de dar a senha, e se ela perdeu o perfil da Gossip Girl, foi bem feito pra ela. O Rafa parece ser uma pessoa muito mais agressiva nesse sentido, né? Mas também ele tava fazendo coisas seguindo a própria agenda dele, então não sei até que ponto isso vai se manter, mas traz aí uma grande reviravolta e quem sabe novidades para o futuro da Gossip Girl. Então, resumindo, esse foi um ótimo episódio. Eu acho que ele traz esperanças de que a segunda parte pode seguir esse caminho e continuar sendo ótima. Acho que faltam algumas coisas, né, pra gente considerar essa primeira parte da temporada realmente boa, mas acho que ela cresceu muito com o passar dos episódios e acho que agora sim ela tá se encaminhando pra um lugar bom, então estou com expectativas altas. Obviamente em novembro a gente vai ter mais análises, quando a gente tiver trailer dessa segunda parte vai ter react, vai ter análise, vai ter teoria, vai ter o que vocês quiserem, que vocês assistem os vídeos de Gossip Girl aqui comigo, eu tô muito animada pra continuar fazendo essas análises, então muito obrigada pra você que tá acompanhando desde o primeiro episódio, obrigada pra você que chegou nesse vídeo aqui e vai ficar, vai assistir os outros vídeos, vai acompanhar a partir daqui. Tô super animada, eu acho que a série excedeu as minhas expectativas em alguns pontos e me decepcionou em outros, e também tá tudo bem, a gente tá aqui pra conversar sobre isso. Então é isso, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo e XOXO Gossip Girl.